Salve, salve aí, Petroheads aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui. Dessa vez estou trazendo aqui mais um top 5 aqui para vocês. Dessa vez, top 5 dos painéis de instrumentos mais sem graça que temos aqui dos carros nacionais. Isso mesmo. Não quer dizer que esses painéis e instrumentos sejam exatamente feios. Sim, tem os que são horrorosos, mas tem também que são bem sem graça. Realmente, tem também os painéis e instrumentos que são muito, mas muito sem graça mesmo. E você vai conferir aqui nesse top 5 aqui os painéis de instrumentos mais sem graça. Lembrando que eu não estou falando de painel do carro inteiro, ou seja, o tablier, tudo aquilo lá, e sim apenas o painel de instrumentos, velocímetro, contagiros, tudo. Eu vou mostrar aqui para vocês os painéis de carros mais sem graça de todos os tempos. Então, curtiu? Deixa um like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. Então, bora pro vídeo então, sem mais delongas. Solta a vinheta, partiu! E começando aqui o top 5, inaugurando a lista, vamos aqui com um carro que eu já tive. E, mano, eu tenho que dizer que esse painel de instrumentos, apesar de ele ser completo, ele é muito, mas muito sem sal. Que é o do C3 de primeira geração, lá. Isso mesmo, que é esse painel aí de instrumentos que vocês estão vendo. No caso aqui, eu tô pegando aqui também do site da Web Motors. E por que esse painel de instrumentos é tão sem graça? Porque, mano, olhe para isso, tudo bem, é um painel digital, tudo, pode ser legal, só que, mano, é muito, mas olha, muito sem sal, mano, muito sem sal. Ele não passa, assim, nenhuma sensação legal, assim. Por exemplo, se você pegar para pensar, tem painéis digitais, sim, desses mais antigos que eram muito legais, como, por exemplo, o painel digital lá do Cadete GSI, que foi usado no Ômega também, lá dos anos 90, mano, era fantástico. Aquele painel digital era fantástico, era lindo de você ver, porque você tinha, além do velocímetro, você tinha também o RPM em digital, e ficava muito show ver uma barrinha do RPM subindo, tudo, era muito legal. Nesse aí do C3 não. Por quê? Porque apesar do velocímetro e o marcador ali do quilômetro e combustível e temperatura serem digitais, o contagiro é analógico, porque você pode ver que bem ali em cima tem um ponteiro escondido, ou seja, é muito, mas muito sem graça, cara. Realmente é um painel assim completamente muito assim sem graça, assim, você vê. Tanto que a Citroën basicamente pegou e tirou esse painel a partir da segunda geração do C3 e colocou um painel mais tradicional com alguns contadores analógicos e uma parte só em digital. Mas realmente o painel de instrumentos dessa primeira geração aí do C3 realmente era muito, mas muito sem graça, cara. E realmente só tá nessa lista aqui, só tá em último lugar nessa lista porque ele se salva por ser um painel assim digital tudo, só que é bem sem sal. Por exemplo, se você pensa que você vai olhar para esse painel, vai se sentir como se estivesse andando num Honda S2000, por exemplo, que também tem um painel digital com uma disposição bem parecida ali com do C3, não vai te passar absolutamente nada, porque, mano, o S2000, pelo menos, ele tem o RPM em digital também.
e que condiz muito com o que o carro representa, um carro de alta performance. Já o C3 não. É um painel digital simples, para mim poderia ser tudo analógico, que realmente não faria muita diferença. Tanto que os concorrentes dele na época, no caso o Citroën C3 de primeira geração, ofereciam painéis totalmente analógicos. Um exemplo disso é o 206 da Peugeot, que usava a mesma plataforma que o C3, era oferecido com painel analógico. Era bem mais legal também. Beleza? Então tá aí. Então, na nossa quinta posição dos piores painéis de instrumentos aí, piores não, os painéis mais sem graça, o painel de instrumentos do C3 de primeira geração. Agora vamos para o próximo aqui da lista, que é na quarta posição, que é o painel do Fiat Palio Fire lá do G2, ou seja, tudo bem que vocês muito vão falar, mas é um painel simples porque o carro é simples, o carro foi feito para ser simples. Verdade, verdade seja dita. Mas agora, olhe essa imagem, lembrando que o Palio que eu estou retratando é essa geração aqui. Essa aqui é a geração 2, lá, que é assim, o primeiro facelift do Palio. E por que é tão sem graça? Olhe para isso, cara. Mano, um painel que só tem velocímetro, o odômetro ali para mostrar a quilometragem e o marcador de combustível. Só. Tudo bem que você pode pensar, mas só, André, tem carro, o Palio já tinha também esse painel desse jeito na geração anterior. Só que, mano, pelo menos no painel do Palio anterior, tinha uma parte ali que mostrava a imagem, a figurinha ali do cara com o cintinho de segurança, ou seja, para fazer uma graça, tudo. Agora, esse painel é muito sem graça, porque olha o espaço que tem do lado dele. Poderiam ter colocado pelo menos um marcador de temperatura ali, mas a Fiat não fez isso para cortar custo. Ou seja, para realmente deixou um espaço tamanho, ou seja, gigante ali do lado do painel, só para cortar custo. Tanto que tem um monte de gente que compra um Palio desse, sabe o que eles fazem? Eles vão lá, a pessoa que vai ficar com o carro por bastante tempo, vai lá e troca o painel. Coloca o painel mais completo, que tem um marcador de temperatura, e se pá, eles podem colocar até mesmo o painel com contagiro. Mano, o painel mais completo no Paliozinho Fire 1.0. Mano, aí é realmente para tirar o chapéu para a pessoa que faz isso, porque, mano, esse painel é muito, mas muito, muito sem graça. Mano, você vê ali um painel que basicamente tem esse tamanho grande, até o painel de instrumentos tem esse tamanho grande, porém só tem velocímetro, odômetro e marcador de combustível estacado ali no meio, enquanto os espaços do lado sobram ali sem nenhuma utilidade. Realmente é muito sem graça, a Fiat não foi muito feliz com esse painel. Eu sei que tinha outros casos que também só tinha velocímetro e marcador de combustível, como por exemplo aquele Gol City, que era o Gol G3 com o interior do Gol G2, só que pelo menos a diferença é que lá a Volkswagen também fez uma gracinha, colocou um negócio ali de pressão dos pneus e um coisinha ali que acende a luz quando o carro está fervendo, está com a temperatura lá no alto. Mas aí, pelo menos o que foi mais, que já deixa o carro um aspecto um pouquinho melhor e que dá a impressão de que tem um painel completo de instrumentos atrás do volante, coisa que esse Palio aí não tem. Parece que falta alguma coisa mesmo. Então tá aí na nossa quarta posição aí dos painéis mais sem graça de todos os tempos, quer dizer, painel de instrumentos, o painel aí de instrumentos do Fiat Palio Fire geração 2. E agora vamos de
polêmica, porque o terceiro lugar é interessante aqui. Gol G4. E não vale só para o Gol G4, vale para o Fox. Já não basta o Gol G4 ter esse visual bem interessante por fora, esse painel horrendo por dentro, realmente, o painel do Gol G4, mano. Quem esperava que o Gol G4 seria tão sofisticado quanto o G3 realmente caiu, caiu de cima do prédio mesmo, ou seja, levou um balde de água fria, porque, mano, o painel do G4 foi bem precário. E ainda para combinar isso, a Volkswagen teve a brilhante ideia de colocar o painel de instrumentos do Fox no Gol. Mano, realmente o Fox de primeira geração, esse painel não é legal, realmente. É um painel assim que deixa... Ou seja, o interior do carro já é pobre o interior desse carro, com plásticos, mas bem fajutos e com poucas ofertas, assim, porque, mano, se você for parar para pensar, o Gol G3 era completo, o painel de instrumentos do G3 era muito top, ou seja, dava a impressão de que você estava dirigindo um Audi, ao invés de que você dirigir um Gol. E sem falar que o painel do G3 também tinha airbag, todo o painel completo, airbag, aquelas coisas. Gol G4 não. Gol G4, esse painel, esse interior simplão pra caramba. Esse painel de instrumentos que, mano, é muito simples. O que você tem ali? Velocímetro, conta-giro e marcador de combustível. E nem computador de bordo você não tem, coisa que o G3 tinha, óbvio, como opcional, mas tinha. E o G4 não tem nesse painel. No caso do G4, só vinha computador de bordo se você pedisse aquela versão bem rara, no qual era ofertado airbag também. Então tá aí, então, mais um carro aí para nossa lista aí dos painéis e instrumentos mais sem graça e feios também, que é o painel de instrumentos do Gol G4/Fox geração 1, que realmente, mano, é muito sem graça mesmo. Parece que o painel foi feito pela Estrela de tanto plástico que tem. Parece que é um brinquedo isso. Mas vamos lá então. Segundo lugar, aqui nós temos agora um painel que realmente é muito feio, que é o painel do Agile. Isso mesmo, do Agile da Chevrolet. Ou seja, eu não coloquei o painel do Onix de primeira geração aqui. Por quê? Porque o painel do Onix de primeira geração, ele passa a impressão de ser um painel bem legal até. Ele é meio que inspirado como se fosse num painel de uma moto, só que dentro de um carro. O Sonic, o Chevrolet Sonic também segue esse mesmo esquema de painel. Só que no caso do Agile, mano, esse painel é muito, mas muito sem sal mesmo. Sem falar que esse painel também tinha um problema bem crônico, que quando dava problema, custava o olho da cara para arrumar tudo. Por isso que o pessoal falava tão mal desse carro. Mas esse painel aí de instrumentos do Agile, cara, não é um painel muito legal, não. Porque você vê assim, tudo bem, ele é analógico, tudo, só que você vê que primeiro que os ponteiros já ficam, parte dos ponteiros já fica escondido, só aparece a ponta deles. Eu não curto muito isso. Eu prefiro quando... Se o carro tem instrumentação analógica, mostra o ponteiro inteiro, que é muito legal. Não mostre só a ponta do ponteiro e coloca uma capa por cima. Não fica legal. Não fica legal, não fica nada legal isso. Porém, pelo menos é um painel até, eu acho que é um dos mais completos aqui dessa lista, fora o do Citroën C3. E por que você tem velocímetro, tem o contagiro, tem o marcador de combustível, tem o marcador de temperatura, que fica bem ali na tela digital. Ou seja,
não é um painel assim tão pobre, mas ele também não tem nenhuma graça, porque, mano, ele basicamente tenta passar a impressão como se fosse um carro rápido, assim, só que não. É um carro 1.4, um carro simples, que não tem nada de esportividade. E sem falar que, mano, vocês já repararam ali? É realmente de praxe, de costume, todo carro da Chevrolet ter luz de injeção acesa. Só não vão falar aí nos comentários aí do 11GM. Só uma zoeira aí. Mas eu não acho graça nenhuma esse painel do Agile. Por exemplo, o painel do Onix, ele é legal porque, mano, apesar do velocímetro ser digital, o contagiros ele é analógico. E o ponteiro é bem exposto, ou seja, você consegue ver o ponteiro do RPM que fica movimentando o tempo todo. Mas já esse painel aí, além de ele ter sido muito problemático, aí o painel de instrumentos do Agile, ele infelizmente é bem sem graça por sinal. Então tá aí na segunda posição o painel de instrumentos do Agile, como um dos mais sem graças e o mais feio. Esse sem graça porque realmente não condiz muito com o que o carro é, e também porque ele não é tão bonito assim, se for comparar, por exemplo, com o painel do Onix de primeira geração, que realmente era bem mais bonito do que esse aqui. Então vamos lá na primeira posição. É ele! É óbvio que eu ia colocar esse carro aqui. Não tem como não colocar esse carro aqui. Toyota Etios. A primeira geração, a primeira versão lá de 2013. Mano, olhe para isso. Olhe para isso. Por que esse carro tá aqui em primeiro lugar na lista dos painéis e instrumentos mais feios? Mano, meu Deus, isso não condiz, cara. Não condiz com nada, mano. Você olha para esse painel, parece que tem uma balança, aquelas balanças bem antigona dentro do carro, mano. Isso aí é muito feio e mata o visual do carro mais ainda. O carro por fora já é essa feiura meio doida. Agora com esse painel aí, mano do céu, que coisa. Eu não preciso nem falar que esse painel realmente é muito feio. Imagine, tudo bem que painéis e instrumentos no meio do painel principal do carro, até que não é uma ideia tão ruim, desde que seja o painel digital. Só que agora analógico, desse jeito, ou seja, você tem que ficar dirigindo e olhando para o meio do carro, mano. Que isso, cara? Realmente, esse painel não tem nenhuma graça, mano. Um painel totalmente sem sal, sem graça nenhuma. Ou seja, parece aqueles... deixa eu ver. Parece até que eles tentaram se inspirar no painel daquelas barcas americanas lá dos anos 50. Dos anos 60, só que não tem nada a ver, cara. O painel de instrumentos do Etios de primeira geração é muito feio, porque, mano, você tá dirigindo lá o teu Etios, você olha pra frente, como de costume, você vê ali, ué, cadê o painel? Daí você vai olhar pro lado, pro meio, o painel tá ali, com os ponteirão analógicos se movimentando. Mano, parece que você tá parece que é uma balança que tá pesando alguma coisa, mano. É muito, mas muito bizarro esse painel do Etios. É óbvio que eles tentaram melhorar mais pra frente, até, se não me engano, os últimos Etios ganharam até painel digital. Ganharam até o painel digital, mas, mano, esse painel aí do Etios da primeira versão lá de 2013, cara, que horrível. Esse aqui é um painel que consegue ser feio
e sem graça ao mesmo tempo. Realmente, é o painel de instrumentos mais sem graça, que combina basicamente com toda a conjuntura da obra-prima da Merdolândia, que é esse carro. Eu não estou falando de mecânica, porque pelo menos a mecânica desse carro não é ruim. O conjunto mecânico é bom, mas, mano, esse carro, em termos de design, é muito feio. E o painel, tanto o painel do interior e o painel de instrumentos, conseguem acompanhar toda a feiura desse carro. Por isso que ele está aqui em primeiro nessa lista aqui dos painéis de carros mais feios. Quer dizer, painéis de carro não, painéis de instrumentos mais feios e sem graças dos carros vendidos aqui no Brasil. Fechou então, pessoal? É isso. Chega de ver escrotices, chega de ver feiuras por aqui. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, então muito obrigado aí quem assistiu até o vídeo até aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal Petrohead. Então vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Até a próxima. Falou.